Uhum. Sim? Não, sim. É importante tocar nesse ponto, né? Você estava falando fora do ar, perguntando se a gente tinha justamente esse trecho do Lula dizendo que o cargo ali da direção, né, da Organização das Nações Unidas jamais foi ocupado por uma mulher, falando sobre o esvaziamento da ONU, mas chamando para essa questão da equidade de gênero. E aí isso chama atenção para outros tantos pontos do discurso. Defesa no discurso, mas na prática e aí? Por exemplo, ações contra mudanças climáticas, né? Ações para proteger o meio ambiente. O governo não está fazendo tudo o que diz que faria, né? Que disse que faria, não. Não está fazendo e está se demonstrando perdido da mesma forma quanto à equidade de gênero, né, Megali? Até dá para entender, é um discurso, né? Em que Lula, de certa maneira, vende o Brasil, mas a nossa função aqui não é fazer discurso de elogios. A nossa função é confrontar o homem público com as suas palavras e as suas ações. O presidente cobra equilíbrio de gênero nas mais altas funções das Nações Unidas, diz que na cúpula da organização esse equilíbrio é inexistente, ocorre que ele também é inexistente no governo Lula, em seu governo. O primeiro governo Lula, vou pegar emprestado os dados aqui de uma coluna de hoje na Folha de São Paulo da Marilis Pereira Jorge. Ela que apurou esses dados. O primeiro governo Lula teve 30,8% de mulheres em cargos de liderança. 20 anos se passaram e hoje nós temos 38,4%. Em 20 anos, um crescimento quase dentro de uma certa margem de erro é irrelevante, até porque as mulheres no governo Lula, com a exceção de Simone Tebet e de Nízia Trindade, e olha que o presidente tentou rifar o cargo de Nízia Trindade por mais de uma vez para agradar o Centrão, ocupam ministérios menos importantes. E quando Lula precisa entregar uma cabeça de bandeja ao Centrão, geralmente são cabeças femininas. Que o digam Daniele Carneiro, ex-ministra do Turismo, que o diga... me ajuda aqui, a jogadora de vôlei, a Ana Moser, que foi rifada para que André Fufuca assumisse o Ministério dos Esportes, faltando um pouco mais de um ano para os Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos. Né? Então não ajuda. Isso sem falar na presidência da Caixa Econômica Federal, que era exercida por uma... Enfim, a Rita Serrano, né? Foi substituída por um homem, exatamente na época em que o governo lançava uma campanha chamada Brasil Sem Misoginia. Então, são bonitas as palavras do presidente, mas elas não condizem com as ações do próprio Lula como chefe de Estado, e é a nossa função apontar essa contradição. E, Flávia, nossa ouvinte está lembrando aqui, quantas mulheres ele indicou para o STF quando teve oportunidade? E muita pressão, né, ainda assim. Nenhuma está lembrando a Flávia. Exatamente, eu estava vendo aqui reportagem da Folha de São Paulo ainda sobre esse assunto, falando inclusive da cota pessoal do presidente Lula, porque tem isso, né, tem a cota partidária, a cota do PT de indicações para ministérios, de partidos aliados, e tem a cota pessoal do presidente Lula. Se você considera mesmo a cota pessoal do presidente Lula, são 10 ministros. 7 homens, 3 mulheres. Lula poderia se defender dizendo que ele recomendou para sua sucessão uma mulher, Dilma Rousseff. Isso é verdade, mas não é. É uma meia-verdade. E meias-verdades, na boca de políticos, costumam ser mentiras inteiras. O preferido de Lula era José Dirceu. Não podendo ser candidato, Dirceu caiu em desgraça no Mensalão, o escolhido de Lula seria Antônio Palocci. Palocci também caiu em desgraça com o escândalo de Ribeirão Preto. Um abraço para o Francenildo. Com essas duas cartas fora do baralho, praticamente não restou alternativa que não fosse a então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. Ela não foi a primeira escolha do então presidente Lula. Em frente? A gente está pegando esses pontos e fazendo críticas e colocando mesmo o discurso diante das ações do homem público, como está dizendo o Megali, porque é o nosso dever fazer isso. Não tem ninguém pegando no pé de ninguém aqui. Deixa o homem trabalhar, ele está trabalhando.